Vamos lá, então, vamos começar? Bom dia a todos aí mais uma vez, tá? A gente está com um palestrante aqui, Álvaro Vilela. Ele vai estar representando a turma 1331 Santíssimo, tá? Mais uma vez a gente agradece pela participação. Fica à vontade, Álvaro, com você agora. Vamos lá, Jonas. Então, a nossa empresa é uma empresa que está aqui no mercado do Rio de Janeiro há 43 anos. Ela se iniciou com uma missão de trazer os tubos e conexões de cobre para o mercado de instalações prediais, onde, na época, o forte utilizado eram os tubos galvanizados e o tubo de PVC branco rosca. Como todos vocês não devem saber, porque, de repente, a idade de vocês não chega à metade da idade da nossa empresa, os tubos galvanizados que vinham de fora, porque o Brasil não tinha indústria. As primeiras instalações hidráulicas prediais que nós fizemos, de água quente principalmente, os tubos vinham da Inglaterra. Eram tubos que tinham vida útil de 30, 40 anos e se comportavam da seguinte forma. Por exemplo, na água fria, eles tinham uma corrosão, eles tampavam com tempo longo. Na água quente, a obstrução era muito rápida. Você tem ideia, nas fórmulas de dimensionamento de seção de tubo, tinha um coeficiente que nós usávamos, que para água quente era enorme. Então, a Aqualar trazia, através da Laminação Nacional de Metais, os tubos de cobre da Inglaterra, e a missão era treinar a equipe, os bombeiros, os encanadores brasileiros a utilizar, porque no galvanizado tinha tarraxa, tinha que abrir rosca, era uma mão de obra muito intensa e rapidamente o tubo perdia vazão, né? Você esclerosava ele, se obstruía pela corrosão. Então a Aqualar começou com essa missão de botar o tubo de conexão de cobre na construção civil. Nessa época, os primeiros fabricantes de coletor solar de água, para água quente, nos procuraram para comprar os tubos de cobre e fabricar coletor solar. Então, os primeiros coletores solar de água do Brasil, que foram feitos por um rapaz que morava em Israel, ele veio para o Rio de Janeiro e juntou com outro engenheiro da Promon e nos procuraram lá na Aqualar para a gente dar crédito para eles comprarem o tubo de cobre, a chapa de cobre para fabricar o coletor solar. Então, nós demos os créditos e os primeiros coletores solares de água começaram aqui no Rio de Janeiro, com essa empresa que chama-se Spectrosol. Em função disso, nós éramos uma instaladora, porque para você vender e treinar os bombeiros das construtoras a usar o cobre, nós éramos um instalador. Então, nós tínhamos o domínio das instalações hidráulicas e elétricas para equipamentos. E, começando dessa forma, nós participamos de evento, tipo, teve uma feira no Hotel Nacional, lá em São Conrado, lá tem um subsolo com um centro de exposição desconhecido, mas enorme, que era uma feira que se chamava Equipotel. Na primeira Equipotel que nós participamos, nós vendemos 10 sistemas de aquecimento solar, um para o Paraguai, para o restaurante, para Maceió, para prédio residencial, para Fortaleza, para hotéis, e começamos a instalar aquecimento solar. Quer dizer, nós migramos da parte de fornecimento de tubos e conexões, a nossa missão foi, começamos a abrir. Ao instalar o sistema de aquecimento solar, a gente precisava, para funcionar o termosifão, eu não sei se vocês sabem o que é termosifão. Termosifão é o seguinte, a água quente, o ar quente é mais leve, então sobe. Então, o funcionamento do aquecimento solar era por termosifão. Eu tinha que estar com o reservatório acima das placas coletoras.
Então, quando o sol batia nos coletores, a água aquecia, ficava leve, a densidade menor, a fria empurrava a quente e criava uma circulação espontânea, sem bomba nenhuma. Essa circulação natural, pela diferença de densidade da água, chama-se termosifão. Para fazer a instalação dos sistemas, às vezes, você criar essa diferença de nível do reservatório térmico para os coletores e ainda ter a caixa d'água acima do reservatório, gerava dificuldade. Então, nós começamos a pressurizar os sistemas. Pressurizador é o quê? É uma bomba, né, que eleva a pressão, simulando você elevar a caixa d'água a uma certa altura. Né? Por exemplo, a gente hidráulica mede pressão em MCA, metro coluna d'água, quilo, né? 1 quilo igual a 10 MCA, não sei se vocês chegaram aí, não sei como é que vocês estão no nível de vocês, em PSI, libras por polegada quadrada. Então, nós começamos a precisar utilizar sistemas de pressurização. Quer dizer, então, nós já saímos da parte de vender tubo de cobre para prédio, vender tubo de cobre para fábrica de coletor, montar sistema solar, fazer pressurização. A pressurização, além de viabilizar o termosifão, ela também dava conforto, né? Porque quem não gosta de um banho com pressão? Né? Todo mundo sabe hoje, todos os prédios que são construídos, 2 pavimentos mais altos, são pressurizados. Né? Por exemplo, um prédio de 12 pavimentos, o 12º e o 11, nós temos um pressurizador para atender. Do 10º para baixo é gravidade, que aí do 10º para baixo eu somo 2 pés direito, mais o terraço, 3 metros aí de pé direito, eu já tenho 9 metros de coluna d'água. Então, a nossa empresa começou a fazer pressurização. Então, nós entramos nesse mercado e entrávamos em muitas residências para fazer, porque o mercado residencial, ele começou demandando bastante sistema solar de água. Ao entrar numa residência para fazer o sistema solar, nós víamos que tinha empresas fazendo piscina, filtro, bomba, filtrando, tratando a piscina, e era o mesmo fabricante dos pressurizadores. Aí nós falamos, por que nós não vamos trabalhar com equipamento de piscina? Aí entramos na piscina. Pô, é água, aqualar é água no lar. Então, nós temos a tubulação hidráulica, temos o aquecimento solar, temos a pressurização, entramos na piscina. Entramos na piscina e vimos que tinha uma empresa fazendo irrigação. Falei, poxa, o cara está usando a água ali, a água é nosso negócio. Aí começamos a fazer irrigação. Eu estou contando essa história para chegar aonde é a nossa empresa hoje. A nossa empresa, então, entrou nesse mercado de água. Né? Hoje nós fazemos isso tudo que eu falei, fazemos fontes, chafarizes e projetos especiais, tipo o Museu da Manhã. No Museu da Manhã, nós fomos chamados pelo arquiteto brasileiro que fez adaptou às normas brasileiras o projeto do arquiteto espanhol, que era o Calatrava. O Calatrava idealizou um sistema de refrigeração do chiller. Chiller é um equipamento que faz o ar-condicionado do empreendimento. Ele rejeita calor, ele gera ar frio e rejeita calor. Não sei se vocês conhecem gases, né? Vocês conhecem um aparelho, um parênteses, um ar-condicionado. O que é um ar-condicionado? É um compressor que comprime um gás e expande, comprime, expande, comprime, expande. O gás comprimido libera calor, o gás expandido libera frio. Então, o ar-condicionado, nós botamos um evaporador com uma hélice, um ventilador soprando no gás expandido. Então, o Museu da Manhã, quando foram aprovar no meio ambiente o projeto, entre a captação de água do mar e a devolução dessa água ao mar, ia ter 5 graus a mais. Aí o meio ambiente brecou, falou que ia acabar com a flora e a fauna da Baía de Guanabara. Você chega lá, está cheio de lata, óleo,
plástico, a Baía de Guanabara, e acabar com a flora. Então, só liberava o projeto se o ΔT, a variação de temperatura da água captada e lançada, fosse de 2 graus. Então, pediram que a gente idealizasse um sistema para reduzir essa temperatura. Como nós mexemos com água, nós usamos trocadores de calor, nós idealizamos um sistema usando a própria água, fazendo troca de calor e jogamos ela no mar. Então, a nossa empresa, aí isso fugiu um pouco do nosso ramo predial, residencial, que nós atendemos as construtoras Cirela, Gafisa, Brookfield, Iven, esses prédios que vocês veem lançar na Barra, fomos nós que projetamos os sistemas hidráulicos. O nosso trabalho é água, né? Então, e por sermos uma empresa de engenharia, muito diferente das outras do mercado, porque no mercado é assim, você tem uma empresa que vende filtro para piscina, bomba de piscina, você tem uma empresa que vende bomba, você tem uma empresa que vende equipamento de irrigação, mas a Aqualar não, é uma empresa de engenharia que dá soluções. E, ao fazermos o trabalho do Museu da Manhã, nós entramos naquela região do Porto, numa época que estava começando a ter uma revitalização daquele local. E o pessoal do Aquarrio, que nós já conhecíamos os consultores, viram o nosso trabalho, que as vazões que nós utilizamos no museu eram tubos de 300 milímetros. Nós trabalhamos com vazões de 200, 300 metros cúbicos hora, vazão muito elevada. Viram o nosso trabalho e nos chamaram para executar o aquário do Rio. Então, a Aqualar executou toda a instalação hidráulica dos tanques oceânicos e etc. Eu vou chegar na automação. Eu estou contando o que é a nossa empresa. Com isso, nós aprendemos um pouco da instalação que a gente poderia, em vez de chamar predial, industrial, que tem um pulo, não vou dizer de qualidade, mas as normas são mais rígidas, entendeu? Os materiais aplicados são mais resistentes, e tivemos esse aprendizado com essas duas grandes instalações. Fizemos o Maria Leque, o projeto, a instalação na época, fizemos o Cefam, fizemos alguns grandes parques aquáticos, tá? E no início, voltando ao aquecimento solar, que a gente só conseguia fazer a circulação da água para o termosifão, no termosifão nós estamos presos a uma velocidade da água. Essa velocidade é determinada pela diferença de peso da água. E nós percebemos que na Europa, nos Estados Unidos, já tinham pequenos recirculadores, pequenas bombinhas que botavam para você acelerar a recirculação. Porque quando eu recirculava para o termosifão, a minha água voltava a 60 graus. Se eu volto a 60, a minha troca com o ambiente é maior. Então, eu tenho mais perda. Poxa, mas em vez de eu rodar uma vez por minuto, se eu boto um recirculador e vou rodar a água 10 vezes numa temperatura menor e vou trocar menos, eu vou ter um resultado melhor. Mas como é que eu vou fazer essa pequena bombinha funcionar? Aí começou a automação no nosso negócio. Então, a primeira automação que a Aqualar fez foi pegar um controlador diferencial de temperatura, um sensor na coletor solar, um sensor no reservatório, e falar, sempre que o coletor tiver 10 graus mais quente que a água no meu boiler, no meu reservatório, eu quero que minha bombinha ligue. Aí foi a primeira automação que nós fizemos. Mas era muito fraca, isso há 25, 30 anos atrás, dava pau o tempo todo, o negócio era crítico, não só a nível do controle, mas a nível também dos recirculadores. Hoje é uma maravilha. Hoje, nós conseguimos controladores digitais com agenda, que você bota para funcionar dia de semana num tempo, fim de semana no outro. Então, a automação chegou e nos ajuda muito, muito mesmo. E essa automação também veio para dar conforto, não só para gerar produtividade, gerar economia, no nosso caso, com aquecimento solar,
no caso das pressurizações, antigamente um pressurizador, como é que eu fazia o pressurizador ligar? O cliente abria um chuveiro, abria uma torneira, a pressão caía, um pressostato ligava a bomba. Quando ligava a bomba, uma bomba de 2 cavalos, ela funcionava 2 cavalos para um lavatório, para você escovar o dente. A eletrônica veio e fez o inversor de frequência, é um equipamento que ele varia a rotação do motor. E, em vez de ser um pressostato, é um transdutor de pressão. Ele dá um sinal em milivolts para o inversor. Então, hoje, quando a gente instala um pressurizador no cliente, ele vai fazer a barba e abre a água, uma bomba de 2 cavalos, ela roda meio cavalo. Se abre um chuveiro, ela vai a 2 cavalos. Então, essa automação gerou economia de energia, vida útil do equipamento, porque ele, quando roda numa velocidade menor, ele sofre um desgaste menor. E a automação começou. Então, nós antes, numa piscina eu tinha que todo dia lá ligar a bomba 2, 3 horas por dia. Tinha que ter um caseiro. Hoje, a automação começou com timer. Eu botava um timer para ligar a bomba todo dia, desligar. Hoje, nós botamos com a internet, ela chegou e está mudando tudo, tudo. Hoje, nossos clientes, pelo celular dele, ele liga a piscina dele, ele abaixa a cortina da casa dele, ele liga uma cena de iluminação na casa dele, ele liga um sistema de água quente. Então, a automação, ela é uma ferramenta que faz com que o ser humano produza mais, com mais conforto, aliado à tecnologia dos equipamentos, do desenvolvimento. A nossa parte é muito voltada para predial, residencial, conforto, qualidade de vida, não a indústria. Na indústria, a automação, eu não vou nem mencionar, porque antes você via aqueles filmes da Segunda Guerra, aquelas linhas de produção com 100 pessoas numa esteira trabalhando. Hoje você chega numa fábrica, você vê 3, 10 robôs e as esteiras, e um cara sentado numa cabine lá, operando um computador, só tomando conta do processo. Ele nem mexe, ele só faria ajuste na mudança de uma linha de produto, etc. Bom, é isso que eu falei para vocês. Eu não sei se isso ajudou em alguma coisa. Eu gostaria que o Jonas fizesse alguma coisa, falasse alguma coisa. Muito, muito bem colocado. Uma das coisas que você falou, que a gente comenta aqui na sala, mas o pessoal tem dificuldade, que a empresa de vocês ela traz soluções, né? Para a vida do cotidiano, para a residência, ou em até projetos grandes que teve na cidade, aqui no estado do Rio. Você começou falando depois sobre como é que foi o início da automação, com um pequeno circuito, com boiler e controle de temperatura. E às vezes a gente passa esse tipo de trabalho aqui na escola para os alunos terem que desenhar, terem que criarem circuitos, tanto na parte de comando elétrico quanto na parte de automação em LED. E eles têm muita dificuldade de entenderem a importância dessa parte, de acostumar a pensar, desenvolver o raciocínio. E é uma coisa que parece que vocês valorizam muito, né? Porque tem que criar a solução, então tem que inovar, tem que melhorar. Então, é algo que eu peguei aí o gancho das coisas que você falou, que acho que fica de lição aí para o pessoal que está estudando. E o pensar é muito valorizado, né? Você raciocinar, colocar a cabeça para funcionar, criar solução, é uma das coisas que se buscam aí no mercado de trabalho. Alguém quer comentar? Quer fazer alguma pergunta? Então, Jonas, complementando, né? Que nós mais, o que você falou do pensar, por exemplo, a sua equipe aí, né, que está aprendendo, começando,
quando entrarem no mercado e começarem a produzir, etc., vão ver que a maior parte dos trabalhos são rotineiros, entendeu? Então, quando surge uma demanda de um cliente, poxa, eu queria melhorar meu rendimento, baixar trabalhar, eliminar uma tarefa desagradável e bota a gente para pensar, entendeu? Em ver solução é o mais gostoso, entendeu? O dia a dia de ficar recebendo projetinho já que é cansado de fazer, que a gente já aplica aqueles produtos, isso aí é a nossa sobrevivência, nosso ganha-pão. Mas quando chega aquele cliente com diferencial e você tem que pensar, agrupar produtos, buscar uma tecnologia, fazer uma pesquisa, isso que é o mais gostoso do nosso trabalho, entendeu? E tudo hoje vai para a automação. Você vê, nós estamos aqui graças a uma automação. É verdade. Senão não estaríamos aqui falando dessa forma. A gente... Tem até um rapaz aqui, um aluno, que perguntou se vocês usam muito automação no trabalho de vocês, mas já respondeu, né? Tudo é automação, é o dia a dia. Desde os projetos rotineiros, como você falou, né? Daqueles que saem mais, que costumam se fazer toda hora. Acredito que as construtoras de prédios, por exemplo, né? Toda hora tem um prédio novo construído na cidade, são coisas bem comuns de se a gente conseguir perceber ao nosso redor. Como projetos diferentes, como a instalação do aquário, por exemplo, algo novo, algo que, né, não tinha na América Latina, né, teve que pesquisar para fazer, acredito, e outras coisas mais. Os desafios, né, João? Os desafios são aqueles que... É muito engraçado, viu, Jonas? Por exemplo, ontem atendemos residências de luxo. Aí um técnico nosso, um engenheiro nosso, esteve na casa do Neymar, lá em Angra, para resolver um problema de automação, sistema de pressurização com inversor de velocidade, que não estava desarmando, né? Aí ele, como nós estamos instalando um equipamento novo, nós tiramos o cabo, pode ser o cabo, e esse equipamento está com 15 mil horas de operação, já tem 10 anos funcionando, qualquer consumo da casa, o equipamento entra em operação, porque é pressurizado de baixo para cima, não tem caixa d'água por gravidade. Aí, tirando do equipamento novo, o transdutor de pressão, é o que dá o sinal. Não funcionou. Ele falou, deve ser a placa, a oxidação da placa, falta de manutenção preventiva. Como é que nós vamos fazer para um equipamento novo desse? É uma nota. Aí você vai trocar uma placa de um pressurizador desse? O que é um pressurizador hoje, né? É uma bomba, né, de qualidade, que a gente só trabalha com aço inox, etc., coisas boas para durarem. A placa eletrônica, o pressostato, o transdutor de pressão, esse é o sistema. Eu vou trocar uma placa, é 80% do custo do equipamento. Isso foi ontem, quando ele me deu o relatório, 8 e pouco da noite. De madrugada, cara, eu acordei para ir no banheiro, 3 e pouco da manhã. Deu um estalo na minha cabeça, já sei, eu vou aliar uma automação rudimentar àquele sistema, vou botar uma válvula de fluxo, que ele não estava desarmando, ele acelera e desacelera. Aumenta a demanda, ele acelera a bomba para atender. Diminui a demanda, fecha o consumo, ele desacelera, mas não desliga. Ao não desligar, eu tenho, numa baixa rotação, 2 problemas: refrigeração do motor, a ventoinha atrás da bomba, e eu tenho o aquecimento do líquido, da água, frito do rotor, né? Tubulação de PVC, que resiste a 70 graus. Então eu falei, eu vou botar um fluxostato em série. Aí, quer dizer, achei uma solução dormindo. Legal. Foi dormindo, porque quando eu acordei, aquilo bateu na minha cabeça, não sei como. E nosso cérebro não para, viu, João? Continuou trabalhando. Você deve, que nem um inversor, deve ter um inversor de frequência que dá daquela redução. Muito legal. Isso aí. Que dica que você teria para quem está começando, por exemplo,
um garoto desse que gostaria de trabalhar na Aqualar com vocês? Já tem um aí, viu? Que tipo de pessoa vocês procuram? Que tipo tem um na fila já. Quem está... Nós queremos a diferença. O que faz a diferença? Que nem aquele lance do rebanho, né? Numa empresa, na vida profissional, em qualquer, não é profissional, na vida, quem se destaca é aquele que dá mais um pouco do que os outros, né? Então, quando você vê na empresa que tem uma pessoa que espontaneamente chega um pouquinho antes, fica um pouquinho mais, que você vê que ela quer cumprir a missão, não quer deixar o negócio para o dia seguinte, né? Diferente daqueles que olham o relógio, falta 3 minutos, vai lá, bota o dedo, vai embora. Está pronto para ir embora, né? Está pronto para ir embora, quer dizer, não vou dizer que a vida social, o esporte é importantíssimo, né? Eu acho que o esporte, o exercício é vital. Eu reclamo muito de ter começado tarde, né? Eu sempre fiz bastante exercício até casar. Eu casei com 24, com 27 eu tinha 3 filhos. Hoje em dia a garotada 30 vai ter filho com 40, bom, alguns também, né? Mas é isso, a pessoa tem que ter um diferencial, e todos percebem os que são diferentes, né? Dedicação, fazer como se fizesse para você, entendeu? Como fosse o dono da empresa. O funcionário que está numa empresa e se sente dono da empresa, ele vai ser dono. Porque a empresa é um time, né? Um time para ganhar tem que estar... É isso. Então, eu percebo que do lado dedicação, comprometimento, e profissionalmente, o que eu oriento a nossa equipe comercial é quando atender um cliente, não pensar em vender para o cliente os produtos, os equipamentos, entendeu? Pensar na solução, debater com o cliente, ver o que ele precisa, a deficiência dele hoje, não falar em valor, não falar em custo, não falar em nada, até chegar numa solução técnica. Até ele sentir que vai resolver o problema dele, né? Isso aí. Aí sim, quando você chegar nisso, aí o cliente vai perceber, poxa, o cara está preocupado, que bom, olha, aí você tem uma sinergia sua com o cliente, entendeu? O cliente percebe, ele vai, intuitivamente, ele vai ver que você está ali dedicado, que você não está ali para vender uma bomba, vender um aquecedor, entendeu? Vender uma automação. Você está ali para resolver um problema dele da melhor forma possível, entendeu? Aí você entra no comercial no final. Então, você tratar o cliente de uma forma que, como se você fizesse para você, se dedicar, né? Gostar do que faz, que é muito importante, né? Gostar do que faz, né? Não estar trabalhando sem ter prazer, né? Quando você faz o que gosta, pronto, vai embora. Não fica chato, conta a hora para sair do trabalho, já levanta reclamando, é complicado. É que nem a aula, né? Eu, quando era aluno, uma aula dessa prática, aí o professor tinha que mandar embora. Eu queria testar, entendeu? O que acontece comigo hoje no meu cérebro, de eu ter soluções de madrugada, etc., que são várias, né? São vários projetos. Eu tinha na escola, entendeu? Minha cabeça ficava voltada para os experimentos. Então, ter gostado do que faz, né? Álvaro, a gente agradece mais uma vez, tá? Muito obrigado pela sua participação, contribuição aqui com a gente, tá? Muito legal ter alguém de fora, podendo passar um pouco da experiência, do que está vivendo no dia a dia, na prática, que a galera consiga entender um pouquinho mais da responsabilidade do mercado de trabalho que espera, algo que eu falo para eles sobre questões comportamentais, né? Você citou aí como exemplo de gostar de alguém que tem disponibilidade, vontade de trabalhar, que quer dar algo a mais, né? Então, às vezes, a gente fica até na escola mesmo, com preguiça de fazer alguma coisa. Já falei isso algumas vezes, que
quem não é visto não é lembrado, né? Que às vezes aquela pessoa que não faz nada, não se destaca, quando precisa de uma indicação para uma vaga, algo desse tipo, acaba passando despercebido, porque, né, não aconteceu nada, a pessoa não entregou algo a mais. Isso mesmo. Te agradece aí mais uma vez a tua oportunidade, tá bom? Obrigado, um abraço. Um abração. O pessoal fica com também. Abraço. Tchau, tchau. Boa noite para todos. Tchau.